Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal à Descoberta das 5 Estrelas, que começa o ano com uma novidade. Um novo nome, a partir de hoje, vai se chamar Star Talks, Conversa das Estrelas. A novidade não vou ser eu que vou passar a ser o host, temos cá a nossa host do costume. Aliás, temos um painel de convidados que eu vos vou apresentar. Este episódio é um episódio especial em que vos vamos tentar explicar de forma sucinta como são escolhidos os prémios 5 estrelas? Esta é uma dúvida da maior parte das pessoas. As pessoas não percebem muito bem, às vezes, como é que se chega à distinção destas marcas, serviços ou produtos, mas há um comitê de especialistas por trás destas decisões e é esse comitê que eu vos quero apresentar hoje. Não na totalidade, porque são 9 elementos, mas temos cá hoje 3 deles e começamos com a nossa querida Sofia Castro Fernandes, a host do nosso podcast. Pronta para mais um ano? Bora, Pronto. prontíssima. Temos também connosco Francisco Carvalheiro, um homem do luxo, um especialista neste negócio de luxo e que também avaliou e ajudou aqui a avaliar o critério das nossas marcas. E a Wanda Rosário, uma especialista em comunicação, com uma carreira ligada à comunicação. Já vão falar todos um bocadinho sobre o vosso percurso profissional e a forma como também atuaram na definição dos vencedores destes prémios. Começando por ti, Sofia, estás aqui já há alguns anos a liderar este podcast e queria que me explicasse um bocadinho, por começares por explicar como é que chegaste até aqui. Uhum. Eu ainda sou do tempo em que o às 9 era mais do que isso, era o às 9 no meu blog, não é? Somos E contemporâneos nesta é altura verdade, dos blogs, é verdade. e o teu percurso começa nesta fase com mais exposição aí, não é? Com esse blog. Sim, começa nessa altura, portanto estamos a falar em 2005, precisamente na altura em que vou viver para o Brasil e dá-se o boom dos blogs aqui em Portugal, e eu criei o meu blog também. E começo aqui um bocadinho a falar sobre a minha experiência, sobre o que é que andava a fazer, e ligo aqui um bocadinho aquilo que eu faço profissionalmente, continuo a fazer, e aquilo que eu gosto de observar, e portanto comecei a escrever sobre isso. Nunca dizendo exatamente o que é que faço na vida, na altura não partilhava isso, era tudo muito misterioso, como sabes, nem sequer viam a nossa cara, mas já Nem sequer havia. dava para carregar fotos, as Não, pessoas nem se nada. lembram disto, era só Não, textos. pois era só eu adorava, adorava. Aliás, eu mantenho o blog, de vez em quando vou lá. E portanto o meu percurso foi sempre na área da formação, da consultoria, é isso que eu fazia e que eu continuo a fazer, já há mais de 20 anos. E portanto, sempre dentro destas áreas e também a escrever um bocadinho sobre isso, mas sem dizer exatamente o que é que eu fazia, até porque na altura trabalhava, para outras empresas e portanto hoje tenho a minha própria empresa, mas na altura trabalhava por conta de outrem. E o meu percurso começa no direito, nunca ninguém suspeitou sequer que a minha formação de base é direito, e passo para a consultoria, para a formação comportamental e, portanto, sempre dentro destes 3 grandes eixos, da liderança, da produtividade, que é assim o meu grande fascínio, a produtividade, como é que podemos ser mais produtivos, e um bocadinho aqui a comunicação, ainda que diferente da Wanda, portanto, mais na comunicação de influência, na forma como nós, através daquilo que escrevemos, conseguimos influenciar os outros, a fazer o que quer que seja, não é? E és É bom, uma especialista nisso, não é? Com um projeto de muitos sim, anos muitos anos. e de muito sucesso. Francisco, secretário-geral da Laura, da Associação Portuguesa de Marcas de Excelência, qual é a importância também do seu percurso na chegada a este comitê que vai avaliar, no fundo, esta primeira fase de critério das marcas, das categorias, na fase da definição das categorias? Como é que chegou até aqui e o papel da sua formação e da sua experiência profissional neste Prémio 5 Estrelas? Boa tarde a todos, obrigado. Eu cheguei aqui pelas mãos do Francisco, que é meu amigo há muitos anos e já fizemos alguns projetos em conjunto, portanto, o convite veio formalmente por aí e achei imensa piada, e aceitei o desafio. Eu acho que a riqueza de todos nós aqui é que somos todos diferentes, cada um tem uma expertise em nada. A minha carreira foi toda praticamente no luxo, tanto no private banking, mas depois sempre na aviação executiva, sou docente na Católica, eh, atualmente pertenço ao Conselho de Administração da ECA, que é a Associação Internacional de Marcas de Luxo, onde temos 750 marcas de luxo connosco, que representamos 5% do PIB europeu,
E Portugal, tem a razão que eu aceitei este desafio foi poder ser uma voz mais a lutar para que Portugal construa marcas. Nós temos um déficit de marcas. Nós trabalhamos muito para terceiros. Portugal, se me perguntarem muitas vezes, eu digo isto com graça, mas que não tem piada, que é: qual é dos países que mais produz luxo no mundo? Eu digo que Portugal está entre os 3 primeiros. E as pessoas dizem: mas não tem marcas, portanto produz para terceiros". Portanto, a minha experiência aqui é, tal como a dos meus colegas, na área que eu, digamos, aprendi toda a minha vida a trabalhar e continuo a aprender, que é a área da excelência, que é a base do luxo. E acho que o contributo que eu dou é exatamente puxar pela excelência de todas as marcas que se candidatam a prémios 5 estrelas e, nesse sentido, tentar dar um contributo com testemunhos, com artigos. Eu estudo a excelência há perto de 13 anos. Costumo dizer que já sei um bocadinho de excelência, porque é realmente, quanto mais se estuda, menos se sabe, porque é muito complexo o problema da excelência. Portanto, tem um nível de exigência muito alto. É É, aquele professor na universidade que dá sempre negativa a toda a gente, é? não, ao contrário, eu sou uma pessoa positiva e acho que um professor, quando dá negativas, às vezes um aluno que possa merecer, podemos estar a desmotivar. Eu sou uma pessoa que tenho problema na vida, tenho 2 lemas que toda a vida me orientaram: eu prefiro fazer pouco, mas fazer muito bem feito, não é um costume português. E depois tenho, algo que eu digo muitas vezes, que é: o pior risco que eu posso ter na vida é não arriscar. E, portanto, eu sou uma pessoa que não tenho medo de arriscar, gosto de fazer projetos fora da caixa e, sobretudo, não tenho a mentalidade, quando falhamos, a mentalidade punitiva, que existe muito, em Portugal e nos países. Eu, é ao contrário, aprendi com os americanos que um falhanço faz-me mais rico e, portanto, temos que olhar sempre e dar a mão à pessoa. Portanto, infelizmente, o que disseste é verdade. Em Portugal há esta mensagem, tu própria disseste: "Dou negativas". Eu para já não faço avaliações nesse género, e colaboro sempre com as pessoas, mas acho que a grande riqueza deste prémio está, digamos, no somatório de todos nós, que é fantástico. E em Portugal existe esse espírito de arriscar e falhar e ir de derrota em derrota até à vitória final? Existe isso em Portugal? Nas marcas, nos produtos e Para serviços que ser tem? franco, começa a existir, ainda é baixo, é residual. Eu dou um exemplo de uma marca que é aqui avaliada, da Renova, que é um exemplo típico de resiliência, de excelência, em que o Paulo Pereira da Silva, diz uma coisa que eu acho fantástico, que é: a internacionalização é algo que passa por meter a mochilinha às costas e bater pelas portas lá fora e estar preparado para ouvir o não, o não, o não. Nós, na brincadeira, dizemos: qual é a palavra que mais se utiliza na indústria do luxo? É o não. E o não é pelo seguinte: "Não, ainda não está bem feito, consegues fazer um bocadinho mais. Não, é preciso melhorar esta qualidade". O não é a palavra que constrói a exigência, a excelência e aquilo que é mais importante, que é, que define qualquer marca de luxo, é a sua consistência. E a consistência passa exatamente pela excelência. Portanto, para ter uma noção, em cada 10 marcas de luxo que nasçam hoje, em 2026, daqui a 2 anos apenas estarão vivas 2. Porquê? Porque a consistência é algo muito difícil de fazer, de entregar. Passa por onde? Passa pela excelência. E há uma percepção, às vezes até diferente do que é luxo. O exemplo da Renova é um bom exemplo, não é? Em Portugal, se calhar, é conhecido como uma marca tradicional portuguesa, que nós encontramos desde sempre nos supermercados, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é uma marca de luxo. E eles tiveram um exemplo ótimo de marketing quando lançaram o papel higiênico preto, não é? Que estava nos principais hotéis de luxo de Nova York, e foi muito bom. E basta visitar a fábrica não, os escritórios da Renova em Torres Novas, para se perceber que parece que estamos em Nova York, não é? Aquilo Eu é de acho facto. eu acho que a Renova, acho que é o melhor exemplo que nós podemos dar em Portugal, s e definindo uma palavra, pela audácia, porque pegar num produto que é o papel higiênico e fazer o que foi feito pela Renova e todos os seus colaboradores com o Paulo à frente,
é algo que é altamente motivador quando dizem: "Eu não consigo", eu disse: "Não consegues? Queres que eu te apresente uma pessoa que com papel higiênico fez o que fez?" É que é preciso perceber isso, não é? Quer dizer, é que vai-se pegar a um produto que é um commodity dos mais e portanto, o que significa que quando se acredita na excelência, na consistência, é possível fazermos. Nós temos que acreditar mais em nós portanto eu acho que o Prémio 5 estrelas tem uma coisa que eu acho fantástica, que é exatamente falarmos de marca. Portugal precisa muito de falar de marca, para já não falar na marca Portugal, não é? Wanda, especialista em comunicação, tens agora um projeto, pode-se dizer que é novo, não é? Uma agência nova, a Hub Media, foi criada no início do ano passado, Foi não é? sim, De está 2025. quase a fazer 2 anos, Pronto, foi em abril de 2024, ok. e sim, o meu percurso foi sempre ligado às agências de comunicação, desde sempre, desde 99. Tiveste essa audácia de arriscar e querer fazer uma coisa diferente, tua? Oh, Ricardo, eu acho que não tem a ver com a questão de fazer diferente. Gostava pelo menos de fazer uma coisa que eu acho que efetivamente está ligada e é sinónimo daquilo que eu acredito ser comunicação. E era muito importante para mim ter. Viver um projeto, porque eu vivi muitos outros e fui muito feliz neles, mas viver sobretudo aquilo que eu realmente acredito, do que é que eu posso fazer pelas marcas que são minhas clientes, e ter a minha voz. E estava na altura de eu ter um bocadinho a minha voz também. Foi E esse as o marcas, percurso. acreditas que comunicam, de uma forma 5 estrelas em Portugal ou não? Ou ainda não? Ou ainda tem um caminho muito longo para fazer? Eu acho que as marcas estão sempre a tentar comunicar para acompanhar, as tendências e para efetivamente passarem as mensagens. Eu acho que em comunicação dizer que já está tudo feito não faz sentido, porque em comunicação nunca nada está completamente feito e ainda bem. E quando se acha que está feito, surge uma nova Surge uma forma de nova fazer. forma, não é? Falávamos aqui há pouco, a Sofia estava a referir blog, eu também me lembro desse arranque. Nunca imaginaríamos que chegámos ao universo que chegámos e que temos os suportes de comunicação que temos. Portanto, eu acho que dizer que está tudo feito, não. Acho que as marcas têm evoluído muitíssimo, os profissionais de comunicação também, seja quem está do lado das agências, seja quem está do lado das marcas nos seus próprios gabinetes, e isso é bom. E, portanto, fazer parte aqui também deste projeto, para mim, é um bocadinho tentar pensar. Nós pensamos muito em agência em storytelling, e eu hoje acredito mais que mais do que storytelling é story doing. E o story doing tem muito a ver com a concretização daquilo que nós efetivamente queremos. E as marcas que estão no 5 estrelas e o próprio projeto 5 estrelas, acho que também faz esse desafiar. É muito bom contarmos histórias, mas depois quando nos avaliam, efetivamente vão ver é aquilo que nós efetivamente fizemos. Então, eu acho que gostei muito quando fui convidada para este projeto. Primeiro conhecia bem desde a sua gênese, a Quase, mas vê-lo evoluir e também um bocadinho como o Francisco dizer, nos disse há pouco, é cada um de nós trazer aqui um bocadinho daquilo que é a nossa experiência profissional e enriquecer o projeto. E portanto nada está completamente feito, eu acho que ainda há muita coisa para fazer, portanto, e acho que o 5 estrelas tem todo o processo de evoluir, até porque nós consumidores estamos cada vez mais exigentes também e vamos sempre lançando estes desafios às marcas e ao projeto. Acho que uma das coisas que toda a gente tem que fazer que está a assistir a este podcast é subscrever o nosso canal. Não sei se já o fizeram, mas seria uma alegria para nós muito grande porque estamos quase, quase a chegar aos 200.000 subscritores e muito desse mérito é da nossa Oh, Sofia. pessoa tão querida. Sofia, tu que estás aqui, eu estou na tua casa, portanto, eu sou o convidado da tua Faz casa, tão tomei a bem. palavra Um e dia, quem sabe, vamos ser aqui os 2 co-apresentadores. já Olha, viste? fica o É, que desafio, quem maravilha. sabe? Queria que nos ajudasse a explicar, e quem nos está a ver também, um bocadinho como é que funciona este comitê de 9 especialistas que ajuda nesta primeira fase, na definição das categorias, portanto, esta primeira fase da metodologia do Prémio 5 Estrelas, que é uma metodologia rigorosa, exigente e assente na opinião dos consumidores. Como é que vocês, enquanto comitê, funcionam? Como é que trabalham? Como é que ajudam a chegar àqueles que são os vencedores do Prémio 5 Estrelas? Olha, aqui e acredito aqui que os meus colegas me podem também ajudar em termos dessa explicação e, portanto, Francisco? Ai, agora, de repente, deu-me uma branca. O Francisco já disse aqui muito bem a questão de nos complementarmos, porque vimos de diferentes áreas, e de diferentes visões, é uma mais-valia grande, portanto, ter 9 pessoas neste comitê. O objetivo aqui, ou o nosso grande desafio, se quiseres, é olhar para aquilo o que é que faz sentido propor, não na metodologia, essa está testada, validada e, portanto, com todo o rigor e toda a confiança que passa aos consumidores, é que categorias é que faz sentido numa determinada
uma determinada marca, um determinado serviço, se podemos acrescentar outras categorias, se podemos retirar. A Wanda estava a dizer agora um aspecto importante que é esta constante evolução das marcas, que no fundo é a constante evolução das pessoas. E o meu olhar vai sempre um bocadinho mais para as pessoas, de feito Comportamentos. o comportamento, a forma como como olham para aquilo que está a acontecer, como comparam, e esta parte é importante, como vão comparando. Portanto, o que é que nós podemos aqui acrescentar para estar sempre um passo à frente? O Francisco dizia aqui muito bem que há um aspecto importante aqui, porque nunca nada está completo, nunca nada está feito no processo da excelência, que é procurar estar um passo à frente. Eu acho que o prémio 5 estrelas e aquilo que cada um de nós vai trazendo é um bocado isso, é dentro daquilo que são as nossas áreas de atuação, não é? Na nossa profissão, o que é que está a acontecer? E, portanto, podemos contribuir e estar com a restante equipa, não é? Que é muito mais do que estas 9 pessoas, para essas categorias, porque depois, no fundo, vai ser isso que vai ser posto, digamos, à prova em relação aos consumidores, de cada uma das marcas nos diferentes setores de atividade. Uhum. É importante aqui, e eu estava a ouvir aqui os meus colegas de painel a falar sobre a excelência, falar aqui na questão do rigor. Acho que este é um aspecto que tem distinguido o Prémio 5 Estrelas e a forma como ele é visto. E pronto, puxando aqui um bocadinho a brasa também aqui à nossa sardinha, ao nosso papel, que é cada um de nós mostrou, tem provas dadas do rigor com que atua nas diferentes áreas de trabalho. E esse é um aspecto que é fundamental, e que as pessoas sentem essa credibilidade, essa confiança. O que é que faz uma pessoa mudar de marca? É a confiança que alguém lhe está a dar de que isto está a acontecer e que isto é válido. E, portanto, esse nosso trabalho é fundamental para garantir a alguém que aquilo que a escolha que está a fazer, porque o Prémio 5 Estrelas é mais do que um selo, Uhum. Claro. qualidade. Portanto, representa ali o peso do rigor, da excelência, da credibilidade, e isso, eu acredito que cada um de nós traz essa mais-valia para o prémio, esse contributo. Não só pelo seu percurso profissional, académico, mas também pela sua própria experiência. Eu acho que é importante essa experiência que nós temos. Francisco, sente-se também o peso desta decisão, no vosso caso, ou seja, aquilo que vocês determinam como sendo um critério de atribuição de umas 5 estrelas a uma marca, a um serviço, a um produto, vai-se refletir necessariamente nas vendas desses produtos ou na percepção que as pessoas têm desse mesmo produto ou desse serviço. Isso também funciona, e sendo um especialista também nesta área do luxo e da excelência? Eu quero acreditar que sim. Nós, quando damos a nossa opinião, damos uma opinião, eu acho que a opinião tem 2 grandes boosts, tem da nossa experiência e de nós como pessoa. Ainda a semana passada eu dei um exemplo de uma avaliação de uma marca, em que eu sugeri que a equipa que está nessa marca devia ter uma pessoa especialista em primeiros socorros. As coisas vão evoluindo e, portanto, eu acho que o prémio 5 estrelas pode ser muito importante, é exatamente devagarinho, devagarinho, vamos propondo uma medida aqui, uma ideia acolá, dizer isto se calhar não, mas grão a grão enche a galinha ao papo, diz o ditado, e portanto é como a formiguinha, é como a cigarra. Portanto, eu acho que a grande vantagem disto é que, se as pessoas que estão do lado de lá tiverem humildade e abertura para aceitarem, evoluem. Isso agora está do lado de lá o quererem ou não quererem, aceitar. Vamos lá ver, qualquer um de nós está aqui, são pessoas com mérito, fizeram o que fizeram e, sobretudo, também erramos, porque nós somos seres humanos. Portanto, eu digo na brincadeira que só conheço 2 grupos de pessoas que não erram, que são os que nada fazem e os que já morreram. E as sogras. As sogras também nunca erram, também não Bem são, visto. não é? É. Pronto. E portanto, eu acho que a riqueza está exatamente, eu acho que se as marcas souberem aproveitar, porque aquilo que eu vejo, e já são 3 para 4 anos, é sempre positivo o que a gente propõe, etc. E depois o que é muito interessante é como vimos de áreas diferentes e de experiências diferentes, é engraçado ver que, por vezes, uma área que eu se calhar não sou tão expert, por exemplo, consumo normal, mas de repente tenho uma ideia. Porquê? Porque o luxo que se faz no topo da pirâmide é aplicável sempre para baixo, sempre, sempre em tudo. E portanto, essa é que é a riqueza, é exatamente, de repente sai um tiro fora da caixa, sai um coelho da cartola e há alguém que propõe uma ideia que não esperávamos dali. Porquê? Porque é aquilo que sai fora do senso comum. Mas é aí
que eu acho que se pode enriquecer bastante todas as marcas em si. Agora, há aqui uma condição, têm que aceitar. Uhum, claro. O Francisco falava aqui, Wanda, de uma coisa que eu acho que é muito importante nós na área da comunicação falarmos hoje, que é esta humanização da escolha. Não é? Vivemos numa época de robotização em que a inteligência artificial parece substituir tudo e todos em quase todas as áreas, na nossa também, mas aqui ninguém melhor do que pessoas para avaliar, testar e escolher. Sentes também esse peso Sim, ou sim. essa responsabilidade? Sinto, e acima de tudo sinto muito um pouco aquilo que o Francisco também estava a referir, que é, o Francisco ou a Sofia estavam a referir que as marcas, ouvem muito depois ou tentam melhorar um bocadinho de acordo depois com a análise ou com aquilo que é o desfecho final, ah, quer ganhem, quer não. E eu acho que isso ainda é mais interessante, porque quando nós estamos numa era muito robotizada, às vezes esquecemos e formatamos tudo da mesma maneira. Mas há uma coisa que a evolução também trouxe, que é a personalização. E as pessoas gostam de sentir que determinada marca está a endereçar a resposta que ela precisa, mesmo que aquilo depois seja multiplicado por um conjunto de pessoas. Então eu sinto que o prémio acaba por ajudar e dar caminhos e insights às marcas, porque eu já acompanhei muitas vezes os prémios ao longo destes anos e noto muito mesmo que as pessoas ou que as marcas por vezes não vençam, não sejam as vencedoras, elas tentam sempre perceber o porquê, estão sempre preocupadas em entender o porquê. E se calhar isso é um caminho também para elas evoluírem. Então, se esse objetivo já foi concretizado, para nós, acho que para nós, enquanto membros do comitê e para o Prémio 5 Estrelas, já é uma mais-valia, porque a seguir, e não é muito estranho vermos marcas recorrentemente a quererem participar, e isso não é significativo que todos os anos ganhem, bem pelo contrário. E então eu acho que o prémio também permite enaltecer as características ótimas que os critérios que nós vamos dando e apurando e pelas nossas sensibilidades acabamos por enfatizar, mas por outro lado também vai permitir às marcas evoluírem muito e perceberem que há alguns pontos mais fracos que se calhar vão otimizar e isso vai ser bom no final do dia para quem? Para todos nós enquanto consumidores. Então, no final, estamos a fazer tudo bem do ponto de vista de comunicação, de identificação de critérios, de métodos e depois, obviamente, dos resultados que vamos ter. Claro, e Hum, acabamos por ganhar todos, eu enquanto penso que sim. consumidores destas marcas, que são todas elas marcas 5 estrelas. Temos aqui apenas 3 dos 9 especialistas do comitê do Prémio 5 estrelas, são eles os responsáveis pela avaliação numa primeira fase daqueles que são merecedores da atribuição deste prémio. Este foi um episódio especial do nosso Star Talks, o novo podcast, videocast, que podem seguir neste canal do YouTube, podem subscrever o canal. Já vos disse, estamos quase nos 200 mil subscritores e na próxima semana, todas as semanas, vamos ter um episódio novo em que vos vamos dar a conhecer um bocadinho melhor as pessoas que estão por trás dos vencedores das marcas, serviços ou produtos e até das personalidades 5 estrelas. Não percam já a partir da próxima semana o primeiro episódio já com marcas. Eu sou o Ricardo Martins Pereira, tive muito orgulho em estar presente neste episódio especial do nosso Star Talks. Para a semana já temos cá a Sofia a coordenar como deve ser. E pronto, eu estive aqui a tentar dar um Tiveste jeitinho, não muito é? Mas bem, pronto, rapaz. isto para a semana vai ser bastante melhor. E vejam, para o próximo episódio, na próxima semana, a primeira marca presente no Prémio 5 Estrelas. Muito obrigado por terem assistido e subscrevam o canal.